Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso programa número 53 deste estudo Refletindo Kardec, que trazemos sempre com o apoio e a divulgação da Sociedade Espírita Francisco de Assis, de Amparo aos Necessitados, a CEFAM, aqui da nossa cidade de Ponta Grossa. Hoje nós temos uma data a comemorar, porque chegamos a um ano do nosso programa. Este estudo 53, esse programa 53, do nosso estudo Refletindo Kardec, que iniciamos lá no dia 3 de fevereiro de 2023 e que eu não me canso de dizer que sou muito grato à CEFAM por este convite, sou grato à equipe que apoia esse trabalho, a Mariana, que é uma das pessoas que é responsável pela divulgação desses vídeos, e sinto-me feliz de fazer parte desse projeto. Sabemos que é um momento de aprendizado, um momento de estudo para todos nós, e se esse estudo puder auxiliar uma pessoa, um espírito que esteja interessado em aprender conosco, já terá valido a pena toda essa nossa dedicação, todo esse nosso empenho. E eu espero que você esteja gostando desse nosso estudo. Peço sempre que, se tiver alguma sugestão, alguma reclamação até, né, de algum tema, pode deixar nos comentários dos vídeos, que nós veremos com todo carinho e, dentro do possível, atenderemos as solicitações, as expectativas daqueles que acompanham conosco o estudo. Para encerrar esse ciclo de um ano, e encerrar também este capítulo que nós estamos estudando do livro O Céu e o Inferno, e que falamos do Código Penal da Vida Futura, nós vamos ver hoje um pequeno resumo que Kardec faz sobre todo esse código, todo esse compilado de leis em que ele vem abordar aqui nos 32 artigos anteriores. Ele resume em 3 que servem para nós termos um parâmetro sobre como estão as nossas condutas, como está a nossa caminhada evolutiva, e também para ser uma abertura para os nossos próximos programas, para o nosso próximo estudo, que eu já vou falar mais adiante. Então, nesta parte final do capítulo 7, da parte primeira, Kardec vai resumir o Código Penal da Vida Futura em 3 artigos. Diz ele assim: em que pese a diversidade de gêneros e graus de sofrimentos dos espíritos imperfeitos, o Código Penal da Vida Futura pode resumir-se nesses 3 princípios. Primeiro, o sofrimento é inerente à imperfeição. Segundo, toda imperfeição, assim como toda falta dela promanada, traz consigo o próprio castigo nas consequências naturais e inevitáveis. Assim, a moléstia pune os excessos e da ociosidade nasce o tédio, sem que haja mistério de uma condenação especial para cada falta ou indivíduo. Terceiro, podendo todo homem libertar-se das imperfeições por efeito da vontade, pode igualmente anular os males consecutivos e assegurar a futura felicidade. A cada um segundo as suas obras, no céu como na terra, tal é a lei da justiça divina. Eu gosto muito desse tema da justiça divina, não apenas porque está ligado à nossa formação acadêmica, à matéria com que eu trabalho atualmente, mas de certa forma é um tema que interessa a todos nós. Todos nós estamos sujeitos à interferência das leis divinas, estamos também com o dever de cumprir essas leis divinas. E o que é interessante é que Kardec fala que estes sofrimentos ou os castigos, enfim, as consequências dos nossos atos, eles são direcionados a todos, diz ele, a todos os espíritos imperfeitos. O que significa que quando chegarmos a um grau de perfeição, nós não mais enfrentaremos essas dificuldades. O que estaremos fazendo então?
estaremos provavelmente auxiliando aqueles irmãos, aqueles espíritos que ainda estão passando por esse processo de evolução e ainda na condição de espíritos imperfeitos. Assim como os nossos mentores, os espíritos protetores, fazem conosco. Eles, na sua condição de perfeição, o Cristo, né, na sua condição de perfeição, vem até nós dar o exemplo e nos dar a contribuição do ensino da lei divina para que nós possamos colocar em prática e também chegar a essa perfeição. Então, Kardec resume esses 3 itens. O sofrimento é inerente à imperfeição. Então, sofreremos mais enquanto estivermos mais imperfeitos. Isso parece uma consequência lógica. Quanto menos nós sabemos algo, ou quanto menos nós compreendemos algo, mais dúvidas nós temos, e tendo mais dúvidas, nesta condição de ignorância, erramos mais. Então, por isso é importante o estudo, é importante buscarmos a orientação, a informação, é importante também, você que acompanha os estudos, divulgar esses estudos, não só o nosso aqui, mas outras atividades da nossa Casa Espírita, outras atividades que a doutrina espírita desenvolve, principalmente neste meio eletrônico, no meio da internet, que hoje, né, está tão acessível a todos nós, porque o conhecimento das leis divinas, o conhecimento das consequências dos nossos atos, é o que vai fazer com que nós deixemos de cometer tantos equívocos. Quanto menos ignorantes, menos erros cometeremos e menos sofrimento teremos também. No segundo resumo, o segundo artigo, ele diz assim, que a imperfeição ela traz consigo o próprio castigo, mas que não há uma regra absoluta. Então não podemos dizer, como já comentamos aqui, determinada doença é porque eu devo ter feito isso, determinado mal que eu sofro é por conta daquilo. É claro que algumas questões são direcionadas, né? Um filho ingrato que eu recebo hoje, provavelmente é alguém em quem eu causei esta ingratidão, por isso ele retorna para que eu possa educá-lo. Uma doença no corpo físico que me impede de exercer determinada atividade, provavelmente é a consequência de um abuso que eu cometi no meu corpo físico ou em alguma possibilidade que me foi dada e assim por diante. Mas não é uma regra absoluta. E Kardec diz ainda que não existe esta condenação específica para cada falta, para cada indivíduo. E isso ele vai explicar lá no terceiro artigo, no terceiro resumo, que o homem pode libertar-se dessas imperfeições por efeito da vontade, anulando os males. O que significa isso? Nós não estamos fadados a sofrer, fadados a pagar com o nosso sofrimento moral, físico, as nossas imperfeições. Nós podemos quitar os nossos débitos, como diz ele, de acordo com a nossa vontade, praticando o bem. Então, por mais que o espírito traga uma carga de débitos muito grande e que na encarnação ele estaria sujeito a enfrentar várias passagens de sofrimento, várias situações difíceis, se reencarnando tem uma postura positiva, uma postura direcionada ao bem, aceita bem as suas dificuldades, ele pode compensar este sofrimento com situações boas decorrentes da sua vontade. Tenhamos em mente que não basta a atitude fria, a atitude de ajudar, de fazer caridade, se for, como se diz normalmente, da boca para fora. Ela precisa ter sentimento. Eu preciso auxiliar alguém, mas aquilo tem que, antes da atitude material, tem que transformar em mim a condição de sentimento. Então, vamos ter que responder por todos os nossos débitos. A responsabilidade por esses débitos não necessariamente vai ser uma regra absoluta, pode variar de indivíduo para indivíduo. E podemos ainda aliviar a nossa carga de débito de acordo com as nossas posturas positivas. Esta é a maneira que Kardec encontrou para resumir aquilo que ele qualificou como o Código Penal da Vida Futura, como a consequência das leis divinas, de acordo com o ensino dos espíritos. É claro que essas consequências, como nós já vimos também, elas refletem na nossa encarnação de forma solidária. Então, na próxima
na atual, na próxima e nas próximas encarnações, nós estaremos respondendo por aquilo que fizemos de errado nesta atual encarnação. Assim como estamos colhendo a consequência do passado. Isso vale também para as atitudes positivas. Estamos também colhendo hoje o resultado das nossas ações positivas do passado e colheremos na condição do futuro também. O importante é sabermos que há uma lei divina que alcança todos nós, e mesmo quando você julgar que esteja ocorrendo uma injustiça, que alguém está aparentemente levando vantagem, que está agindo mal e que nada acontece com ele, não esqueçamos que o Código Penal da Vida Futura está aí e se aplica a todos nós. Bem, para iniciar esse segundo ano do nosso estudo Refletindo Kardec, eu quero iniciar para a próxima semana um estudo mais aprofundado sobre o processo da reencarnação. O que será que os espíritos nos trouxeram de detalhes sobre esse processo reencarnatório, sobre a escolha das nossas provas, sobre as consequências das nossas ações, escolha de família, de cônjuge, de país que nasceremos? De que forma a doutrina espírita nos esclarece sobre esses temas que, no momento atual, são tão importantes, são tão debatidos? Como se dá a reencarnação do espírito? Aguardo você na próxima semana para, iniciando esse nosso segundo ano do programa Refletindo Kardec, esteja aqui conosco, convide aqueles que desejam conosco aprender a doutrina espírita e vamos juntos formar só um pensamento, um sentimento e uma vontade de evoluirmos e de aprendermos a cada dia mais. Uma ótima semana para você, que Jesus abençoe o seu lar, abençoe o seu trabalho, a sua vida como um todo e que estejamos aqui na próxima sexta-feira, mais uma vez, para refletirmos Kardec. Tchau!